Olá, pessoal! Hoje o nosso papo é sobre um dos debates mais quentes do momento no Brasil, a famosa escala de trabalho 6 por 1. É isso mesmo, um modelo que, olha, já existe há décadas, mas que de repente virou o centro de uma discussão gigantesca no país, sobre trabalho, sobre tempo e até sobre dignidade. E a grande pergunta que fica é essa, né? Por que o modelo de trabalho lá dos anos 40 virou uma pauta tão urgente agora, em plena era digital? Por que não os 15 anos? A resposta, ao que tudo indica, está numa verdadeira colisão entre duas épocas diferentes. Olha só o conflito que a gente está vivendo. Basicamente, estamos espremidos entre duas realidades. Pensa assim: de um lado, a gente tem a indústria 3.0, aquela em que o valor do trabalho era medido pelo tempo que se passava no local, sabe? Bateu o ponto. Do outro lado, a gente tem a indústria 4.0, que é a de agora. Ela exige alta performance, é movida por inteligência artificial, por dados. É literalmente o analógico batendo de frente com o digital. E adivinha quem está no meio desse furacão? Nós. Então, para a gente entender por que isso explodiu agora, a gente precisa dar um passinho para trás, sabe? Voltar um pouco no tempo e olhar para a realidade econômica de, digamos, ontem, quando a escala 6 por 1 era o padrão e, bem, ninguém questionava muito. Bora mergulhar nisso. Se a gente pegar ali o período entre 2003 e 2016, a gente está falando do auge da indústria 3.0 aqui no Brasil. Foi a época em que os computadores se popularizaram, sabe? Mas aquela hiperautomação que a gente vê hoje, com robô e inteligência artificial para todo lado, isso ainda era coisa de ficção científica. O trabalho ainda precisava muito, mas muito mesmo, da presença física da pessoa ali, operando as novas máquinas e os novos sistemas. E naquela época, as prioridades do país eram outras, e bem urgentes, viu? O foco era, primeiro de tudo, combater a fome. Depois, buscar o pleno emprego, fazer o consumo de massa crescer e, claro, começar a inclusão digital. Nesse cenário todo, a escala 6 por 1 era meio que vista como um, um mal necessário, sabe? Era o jeito de manter a economia girando e principalmente de botar milhões de brasileiros no mercado de trabalho formal. Então, o ponto crucial daquela época era esse, ó. A luta era pelo direito de ter um emprego. Ponto. Qualquer emprego. A qualidade desse trabalho, se tinha equilíbrio com a vida pessoal, isso sinceramente ficava em segundo plano. A prioridade absoluta era a sobrevivência econômica e a inclusão social. Mas aí, tudo mudou. Uma ruptura tecnológica simplesmente chegou e virou a mesa. Alterou completamente as regras do jogo. A gente está falando, claro, da chegada da tal da indústria 4.0. Essa metáfora aqui, olha, resume o problema de um jeito perfeito. Pensa assim: a indústria 4.0 exige um software mental de altíssima performance. Exige criatividade, pensamento rápido, resolução de problemas complexos. Só que o hardware, ou seja, o corpo e a mente de quem trabalha, está completamente exausto, está no limite, porque está sendo forçado a operar num modelo super ultrapassado como a escala 6 por 1. Gente, a mudança é gritante. É só olhar o quadro. Antes, na indústria 3.0, o foco do governo era emprego e consumo. A realidade do trabalho era manual, ok, mas já com a ajuda de computadores, e o resultado era um padrão de vida até que estável, mesmo sendo bem puxado. Agora, na indústria 4.0, a pauta mudou completamente. A gente fala de sustentabilidade, de direitos digitais, o trabalho virou hiperprodutivo, e o resultado para a saúde de quem trabalha? Muitas vezes é o colapso mental, é o famoso burnout. E aqui, pessoal, está o argumento econômico central da nossa análise. A tecnologia da indústria 4.0, com toda a sua automação e inteligência artificial, já gera tanta produtividade e tanta riqueza que seria mais do que suficiente para a gente financiar mais tempo livre para todo mundo. A questão não é mais, será que dá para trabalhar menos? A questão é, por que a gente ainda não está fazendo isso? Vamos em frente, porque esse descompasso todo entre tecnologia e modelo de trabalho não é uma coisa abstrata, sabe? Ele tem consequências muito reais, muito humanas. Ele está transformando o que era uma demanda por melhores condições de trabalho numa crise de verdade. Mas afinal, o que está botando lenha na fogueira desse debate hoje? Olha, sem surpresa nenhuma, a crise de saúde mental é o principal motor, respondendo por quase metade da pressão. Logo depois, vem aquele desejo enorme de ter mais controle sobre o próprio tempo. E claro, a gente vê o que está acontecendo lá fora, com a semana de 4 dias. Ou seja, a pressão não é só por grana, não. Ela é existencial. E toda essa crise acaba desaguando num fenômeno que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, a tal da uberização. É um ciclo, sabe?
O pessoal fica esgotado por essas escalas super rígidas, como a 6x1, e acaba largando o emprego formal. Para quê? Para buscar uma ilusão de que vão ter controle sobre o próprio tempo trabalhando por aplicativo. Uma ilusão que muitas vezes vem com um preço alto, a precarização e a perda de direitos. E o processo é quase sempre o mesmo, parece que é um roteiro pronto. Tudo começa com a exaustão, o burnout, no modelo 6x1. Daí vem aquela busca desesperada por ter algum controle sobre a própria vida, sobre o próprio tempo. O passo seguinte, a migração para o trabalho por aplicativo ou para a informalidade. E o resultado final disso tudo para o país, a gente vê: aumento do desemprego estrutural e uma informalidade que não para de crescer. É nesse ponto que o debate muda de patamar. Ele deixa de ser uma discussão puramente econômica e vira uma questão de saúde pública. Sabe por quê? Porque o custo para o Estado com gente doente, afastada por burnout, por depressão e um monte de outras doenças ligadas ao trabalho, esse custo começa a ficar maior do que qualquer argumento econômico para manter um sistema que está literalmente adoecendo a sua força de trabalho. E tudo isso nos leva ao argumento final e talvez o mais poderoso de toda essa análise, a transformação da escala 6x1, de uma ferramenta de necessidade lá no passado para uma ferramenta de controle hoje. É um contraste brutal. Se no passado a escala 6x1 foi um motor para a sobrevivência econômica, uma ferramenta de inclusão social, hoje a análise aponta que ela se tornou exatamente o oposto, um freio para o potencial das pessoas. E mais do que isso, uma ferramenta de controle. A análise argumenta que manter essa escala hoje em dia funciona como uma espécie de prisão de tempo. E qual seria o propósito disso? Bom, primeiro, manter as pessoas num estado constante de exaustão cognitiva. Com isso, elas não têm tempo para se requalificar para as novas demandas do mercado, não têm energia para se organizar politicamente e, no fim das contas, o que se garante é uma mão de obra dócil e sempre disponível. E agora, a gente chega na frase talvez mais forte de toda essa análise. Ela diz o seguinte: a 6x1 hoje não serve para produzir mais, serve para impedir que o trabalhador seja mais do que um servidor. A ideia por trás disso é pesada. A questão já não seria mais sobre produtividade, mas sobre manter uma certa hierarquia social usando o cansaço como ferramenta. E a gente termina com uma pergunta que fica no ar para a gente pensar. Essa briga toda hoje é realmente sobre economia, sobre números, planilhas e lucros? Ou será que, no fundo, é uma disputa muito mais fundamental sobre quem tem direito ao bem mais precioso que qualquer pessoa pode ter: o próprio tempo?